Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Eu vou levar você para todas as informações e atualizações do Vasco nesse domingão. Então antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque a gente vai falar aqui de mais indignações, tá? Vamos falar muito aqui sobre a carta escrita da Ferj. Em nota oficial, a federação falou que o Pedrinho está convencido que foi tudo certo no clássico, né? Tá de brincadeira. A gente vai falar também sobre todas as questões envolvendo os próximos jogos do Vasco, né? Onde pega o Santos no dia 30, horário confirmado, tá? A gente vai ter Santos e Vasco, Vasco e Santos em São Januário, 6h30 da tarde, no domingo, dia 30. E também a gente vai falar sobre Felipe Coutinho, mais uma vez, sentindo incômodo muscular. Vamos também falar bastante sobre o Sambódromo ontem, né? Com a presença de Payet e Maxime Domingues. É muita informação para a gente falar aqui nesse vídeo, então eu peço para você se inscrever aqui no canal, já ir nos comentários deixando a sua opinião e nos primeiros comentários fixados eu vou deixar ali o link da Besuto Esportes. A Besuto Esportes tem camisas do Vasco desse tipo aqui, ó, da época que a gente tinha orgulho. Então corre lá na besutoesporte.com.br e garanta a sua. De resto, sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Convencimento revelado pela Ferj. A gente vai falar sobre isso em relação ao presidente Pedrinho, que vem sendo altamente criticado nas redes sociais por torcedores vascaínos. Vamos falar também que ontem deu samba, né? Maxime Domingues e Dimitri Payet, amigos, no Sambódromo, comemorando o desfile das campeãs do Carnaval do Rio. Vamos falar também sobre Felipe Coutinho, mais uma vez com problemas musculares. E vamos falar aqui sobre os jogos do Vasco, os próximos passos do Gigante da Colina no Brasileirão, hein? Data e horário definido. A gente vai começar falando exatamente sobre isso, porque o Vasco encara o Santos de Neymar. Exatamente, o Vasco recebe em São Januário a equipe do Santos de Neymar, que está agora fazendo, né, um jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Nesse exato momento, a data está confirmada para o dia 30 de março, nesse mês, daqui a 21 dias, num domingo, 6h30 da tarde. Jogo esse que o torcedor vascaíno tem aí como mais um jogo de difícil horário, porque domingo à noite todo mundo trabalha na segunda-feira e a gente pode ter, junto com o trabalho que vem sendo feito no Vasco de afastar os torcedores das arquibancadas, talvez o horário também não seja favorável para essa partida. Vamos estar falando muito sobre isso durante todas essas semanas dessa estreia do Vasco na competição. Lembrando que Copa do Brasil é só em abril e em breve nós teremos, né, o sorteio da Copa Sul-Americana. Mas olha só, eu queria me atentar aqui a uma nota que a Federação do Estado do Rio de Futebol, a Ferj, soltou em relação à polêmica do clássico contra o Flamengo e revelou um segredo que aconteceu, tá? Relacionado à diretoria do Vasco. Bom, em nota, a Ferj afirma que representantes do Vasco participaram de reuniões anteriores e votaram favoravelmente a todas as decisões estabelecidas. A questão do alargamento ali da linha, né, de impedimento. Mas preste atenção no que a Ferj falou acerca da questão envolvendo esse impedimento. Olha, a federação disse que o presidente do Vasco e o Cláuber Rocha, gerente de futebol, foram convencidos, tá? Então vamos lá, Pedrinho e Cláuber Rocha foram convencidos de acerto na decisão após a reunião do VAR na sala do delegado da partida após o clássico de sábado. Então não adiantou nada, né? Os dirigentes que estão à frente hoje do Vasco, quem representa o Vasco para lutar pelos seus direitos, pelo seu torcedor, chegaram lá e ok, Ferj, vocês acertaram em mais um erro. É brincadeira, né? Vocês estão de sacanagem com a cara do torcedor. Vocês estão achando que o torcedor é palhaço. Não é possível que isso está acontecendo. Eu não li isso não, mas vamos lá de novo. Além disso, a federação revelou que o presidente do Vasco, Pedrinho, e Cláuber Rocha, gerente de futebol, foram convencidos do acerto. Daquela linha ali com o Bruno Henrique um pouco à frente. Parabéns, Pedrinho e Cláuber Rocha, vocês estão de parabéns. Representam diante das instituições o Vasco muito bem, reconhecendo duas vezes, né? Primeiro vem a público falar que estava errado, aí internamente fala que está certo. Que duas caras é essa? O que está acontecendo, irmão?
Tá difícil de termos representatividade, hein? É 777, é gestão Pedrinho, tá difícil pra caramba. Mas enfim, a situação do Vasco é o seguinte: eliminado do Campeonato Carioca com um futebol patético, vai manter o Fábio Carille por esse início de Campeonato Brasileiro e é questão de tempo de ser demitido porque é muito fraco. Você já sabia disso, eu já sabia disso antes dele começar a trabalhar. Só a diretoria do Vasco que não sabe de nada, só eles que fingem que não sabem, óbvio, né? A gente sabe que é absurdo não observar um trabalho patético à frente do Santos na Série B, sendo demitido de lá, servir para o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai dar certo, já vamos avisar aqui antes. Mas enfim, o Vasco tem pela frente o Santos de Neymar e depois o Vasco tem aí uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. Bom, Corinthians fora de casa, depois o Vasco recebe o Sport, depois o Vasco visita o Ceará e depois tem Vasco e Flamengo de novo. Eu quero saber onde será esse jogo. Será que vai ser em São Januário? Eu creio que não. A diretoria do Vasco é fraca em relação às instituições. Não aguardem briga nenhuma para o Vasco jogar em São Januário. A gente já vai começar o Campeonato Brasileiro sem menos 2 jogos em casa, Flamengo e Fluminense. Porque o que a diretoria do Vasco tem que fazer para brigar pelo Vasco dentro de campo, isso não existe. Então já aceita, torcedor, a probabilidade do Vasco de título já está mais baixa que os seus rivais. A probabilidade aumenta de rebaixamento porque os clubes que vão lutar contra o rebaixamento jogam 2 jogos a mais em casa e o Vasco joga 2 jogos a menos em casa. Então é isso, já começamos o campeonato, pode colocar na lanterna, porque a probabilidade do Vasco é menor para título e maior para rebaixamento. Então, parabéns aos envolvidos, parabéns quem não representa o Vasco, né, diante de mais um cenário desse. Então, contando ali a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, que o Vasco é mandante, a gente exige que vocês briguem por São Januário. A gente exige, o torcedor exige, não sejam covardes, não sejam frágeis, não queiram fazer relação com instituição, porque todo mundo caga pro Vasco. Então aumentem a probabilidade dos desafios e daquilo que vocês estão estimando para a temporada. Todos os clubes jogam 19 jogos em casa, o Vasco também tem que jogar. Não pode começar o Campeonato Brasileiro em desvantagem. Bom, vamos falar aqui sobre o sambódromo, né? Tá todo mundo sambando, né? Inclusive Maxime Domingues e Dimitri Payet acompanharam, né, na noite depois da derrota e eliminação, foram para o sambódromo ver o desfile das campeãs. Parabéns, né? Depois de desfilarem, né? O Maxime nem sequer vai para o jogo. A grande contratação do Pedrinho e do Marcelo Santana, né? Nem vai para jogo. O Jean David também nem vai mais, porque não serve. Fizeram cagada na janela do meio do ano, fizeram nessa janela e a gente vai falar sobre ela um pouquinho ali na frente. E agora começa a situação envolvendo a janela doméstica de jogadores que disputam estaduais. Começa no dia 10 de março e termina no dia 11 de abril. O que esperar dessa diretoria em mais uma janela? Meu Deus do céu, né? Bom, eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Olha só, Felipe Coutinho saiu lesionado mais uma vez. É patético o trabalho da parte física do Vasco. Os profissionais que estão ali não conseguem preparar o Coutinho. Na verdade, não conseguem preparar ninguém, né? Ontem estava nítido que o time do Vasco, em 15 minutos do segundo tempo, cansou. E a gente vê desculpinhas em cima de desculpinhas. É adaptação. Ah, é isso. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Pô, o torcedor do Vasco cansou de ser otário. Já são 25 anos. Então não cola mais desculpa. Não cola mais. Acabou as desculpas. Ou vocês tomam a providência de mandar todo mundo embora, mudar tudo, ou vai ser mais um ano de sempre lutando para não cair, o torcedor tendo que comprar tudo e não ganhar nada, o sócio-torcedor, vocês estão deixando, acabar, né? Acabar. Vocês vão acabar com o sócio-torcedor do Vasco. O trabalho incompetente de vocês. Então, deem uma resposta para o torcedor, principalmente para o sócio, mandando essas tralhas ir embora, tá? Que façam isso o quanto antes. E é isso. Pronto, acabou. Você que está assistindo o vídeo, eu peço para você ir lá nos comentários deixar a sua opinião, porque, tá feio, hein? Tá feio e tá vergonhoso.